Seja muito bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 5 de janeiro. O nosso tema é Aprendendo a Viver e Andar no Espírito. O nosso texto base está em Gálatas capítulo 5, versículo 25, e diz assim: Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O nosso texto diz: a espiritualidade cristã frequentemente é associada ao estado de ser cheio do Espírito de Deus. A trajetória de Jesus ilustra isso claramente. Após ser cheio do Espírito em seu batismo, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e emergiu dali no poder do Espírito. Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 14. Essa experiência marca a transição de estar simplesmente cheio do Espírito para verdadeiramente andar no poder do Espírito. Eu quero comentar um pouco sobre esse parágrafo, porque existe aqui vários princípios importantes para a nossa reflexão no dia de hoje. Primeiro, quando nós falamos sobre aprendendo a viver, no sentido de aprendendo a andar no Espírito, estamos falando da jornada da vida cristã. A jornada que é a jornada de toda uma vida. E quando nós entendemos que a vida cristã é uma jornada constituída de propósitos que são alcançados por meio de processos, precisamos compreender com muita clareza, com muita humildade, que ninguém nasce pronto e nada acontece de um dia para o outro. Você até pode ser o que Deus diz que você é, mas ninguém se torna o que Deus chamou para ser de forma imediata, de forma instantânea. Por exemplo, Abraão foi chamado para ser pai. E Paulo diz aos Romanos que Deus é aquele que chama aquilo que não é como se já fosse. Então Deus declarou que ele era pai antes de ser pai, isso é incrível. Mas ele se tornou pai de fato à medida que caminha pelo processo da palavra. Então essa palavra como semente, como nós temos estudado, ela floresce, ela frutifica, ela alcança a sua colheita por meio do permanecer nela durante o processo. Como nós sempre falamos, a palavra de Deus inaugura o pontuar a nossa vida e nós temos que andar sobre essa palavra até que sejamos encontrados pelo cumprimento dela no nosso ponto B. Da mesma maneira, José foi chamado para governar sobre seus irmãos. Ele viu isso não apenas como um sonho, mas como a revelação do seu destino. Mas ele não se tornou governador de um dia para o outro. Assim como Moisés, chamado para ser libertador de Israel, não viveu essa libertação de um dia para o outro. Aconteceu por meio de um processo, assim como Davi, que foi chamado para ser príncipe, também não passou a governar sobre Israel de um dia para o outro. Então, quando falamos de aprender a viver, aprendendo a andar, estamos falando de uma espiritualidade que se desenvolve por meio dos processos práticos da vida. Se você prestar atenção em todo o quadro geral, você percebe que a vida acontece por meio de processos. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, o Espírito Santo desce sobre Maria e o poder do Altíssimo a envolve com a sua sombra. E ali nós vemos a experiência daquele que é nascido do Espírito, nascido de uma mulher, porém concebido do Espírito. Você vai perceber em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, que Jesus, ao ser batizado, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. A partir desse momento,
Jesus é cheio do Espírito Santo. E então ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, para ser experimentado, para ser colocado à prova, para que então ele saia do deserto e comece a ministrar no poder do Espírito. Percebe que há um processo, há uma progressão que começa uma obra dentro até que o Espírito Santo nos confirme com o seu poder, nos leve ao processo de sermos experimentados nesse poder, para que possamos então aprender a andar nesse poder. Então há uma distância entre ser cheio do Espírito e andar no poder do Espírito. O que nós percebemos é que nós estamos sempre buscando ser cheios do Espírito. Isso é errado? Não, mas tão importante quanto buscar ser cheio do Espírito é aprender a andar no Espírito para se manter cheio. Se todo final de semana nós temos que ser cheios de novo, é porque não aprendemos ainda a andar cheios, a andar no Espírito, para então operar nesse poder do Espírito em nós. Tem uma ilustração que eu acho muito interessante, que é a ilustração do copo cheio. Eu tenho aqui um exemplo de um copo cheio, né? Tive que trazer esse copo para cá com muito cuidado. Para quê? Para que ele não derramasse. Presta atenção, vou tomar aqui. Agora, a partir dessa ilustração do copo, eu quero que você visualize o ser cheio. Jesus foi cheio do Espírito e foi levado pelo próprio Espírito ao lugar em que as pessoas cheias do Espírito precisam aprender a andar cheias. Para que eu trouxesse esse copo cheio até aqui sem derramar, eu tive que vir para cá como? Rapidamente ou lentamente? De forma desatenta, estabanada, ou vir para cá de forma atenta e cuidadosa? Por que nós nos sentimos vazios depois da experiência de sermos cheios? É porque não aprendemos a andar cheio. O que é andar cheio? É andar com cuidado, é andar devagar. Para quê? Para que você aprenda a passar pelos obstáculos da vida cotidiana sem que essas situações da vida cotidiana façam você perder de toda a graça, favor e presença e poder do Espírito que está em você. Quando nós andamos devagar, nós conseguimos dar tempo para que o Espírito Santo nos dê condições de saber o que falar. Quando nós andamos devagar, nós damos tempo para que o Espírito Santo nos mostre como lidar com aquele sentimento. Por quê? Porque dá tempo de contar até 10. Eu não me torno uma pessoa reativa, impulsiva, animalesca, demoníaca, mas somos homens que aprendem a andar no Espírito. Por quê? Porque se o copo está cheio, eu tenho que andar devagar para que eu não me esvazie, para que eu não derrame, para que eu não apague o Espírito na minha vida. Então, quando nós falamos de aprender a viver andando, nada mais é do que desenvolver um estilo de vida, um modo de vida que preserve tudo aquilo que o Espírito Santo derramou em nós. Recebemos tantas coisas do Espírito, e de repente a primeira adversidade, a primeira dificuldade, o primeiro problema, a primeira situação contrária, hostil, a primeira situação que enfrentamos, já perdemos tudo. Temos que aprender a andar. Então, lembre-se que amanhã, segunda-feira, você precisa aprender a andar cheio. Aprender a andar sem perder de tudo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Eu gosto de pensar na metáfora dos discípulos comparados com os X-Men, porque os X-Men eram jovens com superpoderes que não sabem lidar com seus superpoderes e são levados por um processo de discipulado, aprendendo a andar com as suas habilidades, aprendendo a lidar com as suas capacidades, para que então eles possam usar esse poder em prol de uma humanidade. Então, como que eles aprendem a usar o poder? Aprendendo a andar com ele sem perdê-lo. Então pensa sobre isso. O que é a queda? A queda é a tentativa de tomar um poder sem que você aprenda a andar nele.
O homem toma para si o poder do conhecimento sem que antes tenha aprendido a andar nesse conhecimento para poder usar esse poder em prol do propósito. Então, o que seria esse andar no Espírito de uma maneira prática? Andar no Espírito nada mais é do que andar na presença de Deus, que é o que nós vamos chamar de o corandel, é um modo de vida diante da face de Deus. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a trilhar o seu caminho nele. Continue a andar agora nele. Eu recebi ele em mim, agora eu preciso aprender a andar nele. Não só entender que estamos no caminho de Deus, mas identificar Deus no caminho. Muitas vezes sabemos que estamos no caminho de Deus, mas não vemos Deus enquanto caminhamos. Então é o dia a dia, o aprender a andar na presença de Deus que vai desenvolver uma espiritualidade profunda. Assim como vocês receberam, andem nele, enraizados, edificados e confirmados. Enraizados, fundamento. Edificados é o que é construído a partir da raiz, fundamento. E confirmado é algo que foi validado por Deus por causa da sua veracidade, por causa da verdade. Eu quero chamar a tua atenção para alguns exemplos bíblicos muito interessantes. Primeiro exemplo aqui é Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9, fala que Noé achou graça diante de Deus, um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé achou graça diante de Deus. Por quê? Porque era um homem bem posicionado entre os seus contemporâneos. Porque no meio de todo o contexto caótico da sua época, ele era um homem que andava diante da face de Deus. Era um homem que tinha um modo de vida diante da face de Deus. Noé andava com Deus. Quando você vai olhar para a história de Abraão, por exemplo, Abraão tem a mesma experiência, inclusive é a mesma palavra no hebraico, halak, que fala do andar. Quando ele gerou um Ismael com o intuito de tentar cumprir o que Deus prometeu, sendo que quem promete é responsável por cumprir o prometido, nesse contexto de Ismael, em Gênesis 16 para Gênesis 17, há um hiato, há um período de 13 anos de silêncio. E Gênesis 17:1 começa com o Senhor dizendo para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Para de andar pelos seus próprios caminhos, porque você não vai me convencer de que aquilo que você fez sem que eu tenha falado é algo que eu te mandei fazer. Não tente me apresentar Ismael como se Ismael fosse o resultado da minha promessa, porque Ismael é resultado do seu esforço. E tudo que você faz pelo seu esforço vai te dar muito prejuízo financeiro, mental, emocional, social, ministerial. Então anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, volta a andar nos meus caminhos e seja aperfeiçoado pela minha perfeição. Da mesma maneira, você vai ver isso acontecendo com Davi. Se você for ler 1 Reis capítulo 9, versículo 4 e 5, tem uma palavra e fala que se andares perante mim como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazer segundo tudo que mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Se você andar perante mim, olha aí, qual era o segredo desses homens? Esses homens aprenderam a viver, aprendendo a andar com Deus, dia a dia, vivendo na presença de Deus. O que é o temor do Senhor? É a consciência da presença de Deus em nós. Então isso nos encoraja a ganharmos profundidade andando no processo, no ordinário, no cotidiano. É viver a espiritualidade na normalidade da vida, porque é na vida normal que as coisas da vida acontecem. Jesus foi levado pelo Espírito a ser provado, experimentado no deserto. Porque para que você seja aprovado, temos que passar pelo processo de ser provado.
Isso faz parte da vida. Eu lembro de um jovem que caminhou conosco um tempo, e esse jovem era fotógrafo. E lembro que ele me contou que sonhava, que via um pôr do sol perfeito, e ele tinha nas suas mãos uma câmera perfeita, a melhor câmera que existe. Só que ele não sabia lidar com aquela câmera. E enquanto ele estava tentando lidar com a câmera, ele perdeu o pôr do sol. Às vezes Deus usa essas figuras que fazem parte do nosso cotidiano para que possamos entender a profundidade da mensagem. Nós precisamos ser preparados, treinados para aprender a usar todo o equipamento, toda a instrumentalidade, todo o recurso que o Senhor confiou em nós. E é no dia a dia que nós somos aperfeiçoados. Anda na minha presença e ser perfeito. E é nesse contexto que nós vamos saber como lidar com essa tensão que existe entre carne e espírito. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, o que é a vida cristã? É uma vida cristã guiada pelo Espírito, que vai nos dar repertório, vai nos ensinar a lidar com toda a nossa potencialidade para viver uma vida que governe sobre os seus próprios anseios, sobre os seus próprios desejos, e sejamos livres para dizer sim e para dizer não, e não escravos que nunca conseguem falar não para as suas próprias paixões. Então vamos voltar aqui para o texto do nosso devocional, que continua dizendo: essa experiência marca a transição de estar simplesmente cheio do Espírito para verdadeiramente andar no poder do Espírito. Isso envolve uma dependência contínua do Espírito, reconhecendo e confrontando nossas fraquezas. Paulo esclarece que andar pelo Espírito significa não se entregar aos impulsos e desejos da carne que transgridem os limites divinos. Este andar é uma jornada de ser guiado pelo Espírito, vivendo segundo uma nova lei, a lei do Espírito e não a lei da carne. Olha que lindo isso. Então nós vemos duas coisas importantes, que há uma tensão entre carne e espírito. E ele vai falar das obras da carne e fruto do Espírito. Obras porque é aquilo que nós fazemos naturalmente. Fruto é porque é aquilo que acontece por meio de um processo de cultivo. Por isso que nós precisamos aprender a andar, para que andando possamos dar tempo ao Espírito Santo trabalhar dentro de nós, de dentro para fora, para que sejamos confirmados sobre e possamos atuar entre as pessoas. Olha o que o texto continua dizendo, que nós não estamos mais debaixo da lei do pecado que condena a morte, a lei do pecado para a morte, mas estamos agora na lei do Espírito para a vida, a lei que pelo Espírito é escrita no nosso coração, que nos ensina a viver como Jesus, andando no Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, estes são filhos de Deus. É no aprendizado de como andar que começamos a ver as evidências do Espírito em ação dentro de nós. Os que pertencem a Cristo têm suas paixões crucificadas e aprendem a lidar com as suas fraquezas para viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito não implica automaticamente em ter poder, mas em permitir que sua presença habite em nós, capacitando-nos a viver em completa rendição e dependência dele. Isso inclui ser humilde o suficiente para ser ensinado e fortalecido no nosso interior, experimentando o seu poder em todos os aspectos da vida. Paulo nos lembra que o reconhecimento de nossa fraqueza pode se tornar uma fonte de força. Porque 2 Coríntios 12:10 diz: quando eu sou fraco, então
sou forte. Aprender a andar nada mais é do que se deixar ser conduzido por Ele no caminho que nos forma. Para que possamos viver de forma que possamos transformar o lugar em que estamos, precisamos trilhar por esse caminho formador, o caminho que nos forma. Portanto, devemos estar continuamente buscando estar cheios do Espírito, falando com salmos, louvando sinceramente, orando em todo o tempo no Espírito e vivendo uma espiritualidade que nos liberte para viver a verdade plenamente. Está citando aqui Efésios capítulo 5, que diz: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, não vos embriagueis com vinho em que há confusão, descontrole. Para de viver uma vida desgovernada. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, desenvolvendo uma nova linguagem, de modo que o seu louvor está continuamente nos nossos lábios, e assim nós vamos nos enchendo da palavra que é Espírito e vida. Jesus estava cheio do Espírito, e quando foi pressionado no deserto, o que saiu de dentro dele foi palavra de Deus. Então, ser cheio do Espírito nada mais é do que ser cheio das palavras de Deus, que são Espírito e vida. Então, para de viver uma vida desgovernada, embriagado com vinho, e passe a ser cheio do Espírito, para que então você possa ser governado, orientado e aprender a andar no Espírito. Temos aqui 3 perguntas para te ajudar na sua jornada de reflexão e de meditação sobre esse devocional. A primeira pergunta é: como posso cultivar uma vida diária de dependência do Espírito? Como posso reconhecer minhas fraquezas para permitir que o Espírito guie minha vida? Me lembro que uma vez estávamos chegando num lugar e então a Pietra, nossa terceira filha, era muito pequena, e quando abrimos a porta do carro, ela saiu correndo. E então eu disse para ela: Pietra, você sabe para que direção eu vou? E ela disse: não. E eu então perguntei: então por que você já foi? A pergunta é: como posso reconhecer minhas fraquezas para permitir que o Espírito guie minha vida? É você aprender a esperar. É uma disciplina espiritual importantíssima, a disciplina da espera. Aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam. Por quê? Porque eles, à medida que esperam, se deixam ser guiados. Esperar não é ficar parado. Esperar é dar a mão para que você se deixe ser guiado por aquele que é o Senhor do caminho. Então, olha aqui, te ajudando nessa pergunta para que você possa fazer aí a sua meditação. Como posso incorporar a prática de estar continuamente cheio do Espírito em minha rotina diária? Então, são algumas questões importantes para a nossa meditação e que estão nos levando adiante nessa jornada de aprofundamento no conhecimento de Deus e crescimento espiritual. Que Deus abençoe o seu dia e espero por você aqui amanhã.